Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é para exercícios da aula que está aí na descrição, que é a aula 04 de troca de calor, ok? Vamos nesse primeiro exercício. Ele diz que aquece-se 10 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até atingirem 50 graus Celsius. Ele pede para determinar a quantidade de calor recebida pela água. E ele dá uma informação que o calor específico da água é igual a 1 calorias por grama grau Celsius. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai calcular a quantidade de calor que foi recebida pela água usando a equação fundamental da calorimetria, que é quantidade de calor é igual a massa da substância vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Quanto é a variação da temperatura? A variação da temperatura é a temperatura final, que foi 50, menos a temperatura inicial, foi 20. Isso aqui é igual a 30 graus Celsius. Então, vou substituir aqui nessa forma. Então, a quantidade de calor é igual. Quem é a massa? A massa que foi aquecida foi 10 gramas de água. Então, está aqui o 10. O calor específico da água está aqui, ó, é 1. Vezes a variação, que é quanto? É 30. Então, a quantidade de calor recebida pela água vai ser de 10 vezes 1 vezes 30, que é igual a 300 calorias. Finalizamos aqui. Nesse segundo exercício, ele diz: um atleta põe na perna uma bolsa de água quente com 500 gramas de água a temperatura inicial de 50 graus Celsius. Após uma hora, ele observa que a temperatura da água é de 42 graus Celsius. Se o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, qual é a perda de energia da água por segundo? Vou diminuir aqui o tamanho para facilitar aqui a nossa visualização. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar a quantidade de calor, seja cedida ou recebida. No caso aqui, ó, a água está perdendo energia, então ela está perdendo calor. Então vamos lá. Pela equação fundamental da calorimetria, a gente tem que a quantidade de calor é igual a massa da substância vezes o calor específico da substância que multiplica a variação de temperatura que ela está sofrendo. Qual é a variação de temperatura desse exemplo? 50 graus Celsius é o inicial, 42 graus Celsius é a temperatura final. Então, é 42, que é o final, menos o inicial, que é 50. Então, a temperatura que foi variada é de menos 8 graus Celsius. Então, a quantidade de calor é igual à massa da substância, que é 500 gramas de água, que multiplica o calor específico da água, que é 1, que multiplica a variação de temperatura que foi negativa, né? Que foi menos 8 graus Celsius. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter que a quantidade de calor foi menos 4.000 calorias. Então, ele está perdendo aqui, essa água perdeu menos 4.000 calorias. Só que ele quer saber essa perca aqui por segundo. A cada segundo ele perdeu quantas calorias, né? Como foi uma hora, então uma hora tem 60 minutos e 60 minutos tem quantos segundos? Tem 3.600 segundos. Então eu vou pegar a quantidade de calor que ele perdeu a cada segundo foi menos 4.000 dividido por 3.600. Vocês podem colocar apenas o 4.000, esse sinal aqui só para representar que está perdendo. Menos 4.000 dividido por 3.600 vai dar um aproximado, né? 1,11 calorias por segundo. Então, essa é a resposta para este item.